E é isso aí, estamos aqui, mais um episódio do podcast Respeita a Minha História, o podcast de pessoas comuns e histórias extraordinárias. Eu sou o Renato Fabossi e eu estou aqui hoje com o meu co-host de sempre aí, Emerson Miron. Boa noite, Emerson. Boa noite, Fabossi. Prazer enorme estar aqui. Isso é fantástico, cara. Fantástico, episódio número 6 hoje. Você que tem nos acompanhado, hoje nós temos uma história fantástica. Mas antes, Emerson, eu quero falar hoje, pra gente começar aqui, sobre uma coisa que eu gosto muito de conversar, que é o ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão, inclusive o nosso logotipo, a nossa logomarca tem um ponto de inflexão, tem pontos de inflexão. Explica pra nós ali. Aqui, ó, no cabo do microfone ali, tem alguns pontos de inflexão, onde está escrita a palavra minha, né? Mostrando como é a nossa vida, né? Altos exatamente, e baixos. Altos e baixos, né? A gente acredita muito nisso. E cada ponto desse aqui, onde está caindo, é um ponto de inflexão, onde nós damos aquela volta para cima, né? Quando parece que tá tudo perdido, mas aí acontece algo poderoso que a pessoa vai lá e tem um up, uma energia nova e ela muda a direção, a rota da vida dela, né? E o que você acha Eu quero que você me fala um ponto de inflexão da sua vida. Ponto de inflexão da minha vida, eu tenho alguns para falar, mas um ponto de inflexão que eu lembro aqui agora é quando eu conheci meu pai. Eu cresci sem pai, mãe solteira. Qual é essa história? E com 19 anos eu conheci meu pai. Foi um baita ponto de inflexão na minha vida. Então, a minha infância inteira eu quis conhecer meu pai. Eu tenho histórias maravilhosas. Inclusive, Emerson Miron, a gente podia um dia fazer um episódio com a gente, né? Contando a nossa história. O que você Pode acha? Ser. Uma boa ideia. Contar a minha história, contar a sua história. Mas, rapidinho, conheci meu pai quando eu tinha 19 anos. E foi um ponto de inflexão muito poderoso que impacta na minha vida até hoje. Esse é um ponto de inflexão. Você que está nos assistindo, com certeza você teve um grande ponto de inflexão, pelo menos um ponto de inflexão na sua vida. E hoje nós vamos contar a história de alguém que teve um baita ponto de inflexão. Eu gostei já. Gostou? Estamos com ela aqui já. Tô adorando. E é uma mulher, né? Primeira mulher no nosso episódio, aqui no nosso podcast, nessa temporada. E ela contando um resuminho, né? Que a gente faz aqui um briefing antes aqui de um resuminho. Ela contou e ela falou que ela não matou a filha dela. Eu quero saber essa história. Então você que está assistindo aí, eu quero saber essa história. Gente, antes da gente ela não começar, matou a filha dela? Eu quero saber essa história. Ela não matou a filha dela. E antes de começar, vamos falar do nosso patrocinador. Nosso patrocinador. Fabossi, as pessoas perguntam sobre investimento, querem saber no que investir. Sabe uma das coisas que eu acho que a pessoa tem que investir é nela mesma? Sim, com certeza. Investir nela mesma, na aparência dela. A aparência é muito importante. Sim. E o nosso patrocinador é a LC Odontologia. Nosso patrocinador de sempre. Sorriso aqui. é tudo. Sorriso é tudo. Sorriso é o nosso cartão tem de visita. Tem os olhos, janela da alma, o sorriso, o cartão de visita. LC Odontologia. Na rua Frei Gaspar, 941, sala 409, ali em São Bernardo. E eu sou cliente de lá. E eu atesto, com certeza, melhor Invista lugar. na sua aparência na LC Odontologia. Você do Grande ABC, tá São Bernardo. Tá aqui, ó, o QR Code. QR Code aqui. Muito bom demais, hein? Você que é do ABC, clica aqui, ó, vai cair lá no Instagram, entra em contato, você não vai se arrepender. E é isso aí, então vamos lá, vamos apresentar ela, Daiane Gimenez. Tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso episódio aqui do Respeita a Minha História. Você tem uma grande história para contar pra gente ou não? Tem uma baita de uma história para contar, muito boa. Nós estamos ansiosos, queremos te agradecer pela sua presença aqui, já deixando o nosso presente aqui de todo o episódio. Obrigada. Nossa camiseta. Muito obrigado. Linda, amei. Muito bom. Muito no boa. final aí, você coloca ela pra gente tirar as nossas fotos. Vamos. E a gente vai começar com a pergunta que a gente sempre começa aqui, né? Que toda história, ela tem uma origem. Então a gente quer começar aqui o nosso bate-papo perguntando pra você como foi a sua origem, onde você nasceu, se a sua família é grande, ela é pequena, né? Muitos irmãos, poucos irmãos, como que foi ali o começo da sua história, desde quando você começou ali lembrar, né? Onde você lembra da sua história? Eu vou contar tudo para vocês, mas antes eu quero agradecer, lógico, né? Agradecer pelo convite, né? O Renato, a gente fez Mastermind juntos e é um curso que vai ficar para a história, né? Ele marca realmente, transforma as nossas vidas. Miron, muito obrigada. E eu amei aqui a chamada da história. Que respeita a minha história, essa chamada que é impactante, que realmente me deixou assim surpresa e feliz quando eu vi aqui essa chamada.
Em terceiro lugar, por conta de eu ter a oportunidade de vir aqui e contar a minha história. É um privilégio, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser aí transformadas também. Nós que agradecemos. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Então, já só pegando um gancho antes de você já começar falando, a gente acredita muito que as pessoas não contam as suas histórias porque elas têm vergonha, né? Muita gente, ela tem vergonha da origem dela, tem vergonha da história, tem vergonha, às vezes, de não ter um resultado que ela tanto sonhava ter, e aí ela fica com aquela vergonha, e é daí que surgiu o respeito à minha história, quando a gente olha para a pessoa e fala, cara, mas a gente às vezes admira mais a pessoa, acredita mais na pessoa do que ela mesma, né? E aí eu comecei a motivar algumas pessoas e falar, cara, sua história é maravilhosa, você precisa contar ela, e a gente, vamos abrir um podcast disso? E aí maravilhoso! Aí, e eu tenho certeza que a sua história vai impactar. Então, conta pra gente. Deixa eu falar de meu idealizador. Vamos lá. Bom demais. Bom, vamos lá, vamos começar. Quero começar contando dos meus pais, né? Acho que é importante a gente entender o nosso passado para identificar também as coisas que acontecem com o nosso presente e a gente também trilhar aí o nosso futuro. E contando um pouquinho do meu passado, minha mãe nasceu numa família classe média, vamos dizer assim, e tinha tudo. Eu costumo dizer que ela era uma boneca, tratada como uma boneca. Contrapartida, meu pai, ele era o caçula, né, de 10 irmãos. Ele morava em periferia, passou muita fome, uma situação muito difícil. E aí o destino juntou os dois, né? E de uma forma bem rápida, eles já casaram. Porém, minha mãe costuma dizer que na primeira semana ela já queria se separar. Já queria se separar. Então, foi aí que começou um pouco eu conviver numa família desestruturada, praticamente. Então, já começou de uma forma ruim. Logo que eles casaram, já teve você? Como é que foi? Ou eles tiveram tempo? Foi rápido. Acho que demorou em torno de 1 ano, mais ou menos, porque minha mãe me planejou. Eu nasci em agosto, minha mãe também nasceu em agosto. E por que ela me planejou? Porque ela não estava feliz no casamento, ela estava se sentindo sozinha, ela estava se sentindo triste e precisava o quê? De uma companhia. Então ela disse, quer saber? Vou ter uma filha, uma filha não, né? Vou dar uma criança, depois que ela ficou sabendo que era uma menina. E aí, o que aconteceu? Ela me planejou, falou, ela vai nascer também em agosto, no mesmo mês que eu. E aí eu nasci, né? Nasci, tudo certinho, as coisas iam dando bem. Minha mãe, ela queria muito que eu fosse também uma criança um pouco submissa, vamos dizer assim, quietinha. Eu era muito já ativa, eu já resolvia tudo sozinha. Eu tinha já esse perfil desde pequena. Então, eu costumo dizer que a minha fase infantil, ela foi muito assim, eu realizando, eu fazendo, desde cedo. E aí, o que acontece? A minha infância, na verdade, já foi muito curta, né? Eu tive uma curta infância, por assim dizer. Meu irmão nasceu depois, eu tenho um irmão mais novo, apenas 2 anos mais novo que eu. E eu tive uma família até que, assim, a gente não passou fome, foi uma família onde meu pai trabalhava muito, trabalhava no Banco Itaú. Então, assim, eu não lembro que eu passei necessidade na minha infância, sabe? Por outro lado, eu só via meus pais brigar. Então, ali eram muitas discórdias. Meu pai resolvia as coisas dele de um lado, minha mãe resolvia as coisas dela do outro. Eu não via unidade alguma ali naquela família. Então, eu acabava, de uma certa forma, me perdendo dentro daquela família, mesmo na infância, sabe? Então, aí foi um pouco conturbada, de fato, esse período. Seu pai era presente, ele conversava com você, levava você e o seu irmão para passear? Tinha isso na... Esse é o ponto importante, sabe? Que eu acho que ocasionou e muitas coisas aí no meu futuro, tá? Minha mãe, super amorosa. Por outro lado, meu pai, ele era extremamente duro com a gente e também ele só focava no trabalho. Então, é importante a gente, às vezes, analisar e pensar um pouco isso. O trabalho é importante, mas a gente não pode esquecer da família. A família é toda a nossa estrutura, é a nossa base. Então, eu posso dizer que, na minha infância, o meu pai, ele só focava no trabalho, esquecia da família, esquecia da gente, esqueceu de mim.
de fato, eu nunca, para não dizer nunca, uma única vez, ele disse eu te amo. Hoje meu pai ele é falecido. Já faz uns 7 anos que isso aconteceu. Mas uma única vez, em uma briga, ele disse pra mim que me amava. Então Você era pequena ainda. Eu era pequena. Eu tinha, acho que em torno de uns 11 anos, mais ou menos. Meu Deus, só quando... Então isso me marca, de verdade, porque eu não tive amor por parte dele, né? Então, assim, a minha infância, eu lembro muito disso. Por outro lado, depois que eu cresci, né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do meu futuro ou do meu presente, eu entendi que ele não teve também na infância. Então, consequentemente, ele também não trouxe isso pra dentro da família. Pra mim, nem pro meu irmão. Então, foi realmente uma infância aí sem amor, vamos dizer assim. Mas a sua mãe era presente, não? Minha mãe era presente. Minha mãe já era mais dócil. Uma situação interessante que aconteceu, que minha mãe fala, e quando eles se casaram, a minha mãe, toda dócil, né, para agradar o marido, né, início de casamento, né, então põe aquela roupa bonita, até para dormir, e minha mãe brinca que dormia até de maquiagem, para agradar de fato. E ele abominava, ele criticava, ele realmente tratava mal. Então, aquilo foi deixando ela realmente triste. Então, assim, os dois eram muito incompatíveis, demais. E eu cresci em meio a essas diferenças, né? Diferenças gritantes, diferenças que não traziam nenhuma unidade, nenhum amor. Você vê, Daiana, você vê, Fabossi, como, assim, a gente mal começou. Não deu o quê? 5 minutos? Já tem uma história, já tem um exemplo, e só na infância. Tem muitos homens, até eu já fiz isso, dediquei muito ao trabalho. Né? Isso não pode. Você não pode até, muitos homens pensam que isso é amor. Tô me dedicando ao trabalho por amor aos meus filhos. Não é. Você tem que amar os seus filhos, tem que dar o tempo para os seus filhos. Existe Eclesiastes, né? Não estou entrando em religião no momento, mas Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa. Mas um tempo para a família tem que existir. Já tem uma lição, que dedicar para o trabalho não é tão bom quanto as pessoas pensam, muitos homens pensam. Inclusive hoje mulheres estão assim também, né? Também. Demais. O trabalho acaba sendo prioridade. Eu já agradeço essa lição que você já deu aqui em 5 minutos. Mas aí, seu relacionamento com seu irmão era bom? Mais ou menos? Foi ótimo. Disso realmente eu não tenho que criticar. Meu irmão, uma pessoa amorosa, a gente sempre esteve juntos, mas também cresceu nesse ambiente, né? Ele é um pouco mais introspectivo. Então, o que acontece? Essa disfunção, por assim dizer, criam crises, né? Traumas nas nossas vidas. E a gente vai entender isso depois. Então, às vezes, a introspecção dele foi por conta de questões da infância, né? Que a gente precisa tratar. Por isso que é muito importante a gente entender a nossa história. A gente saber o que aconteceu de fato lá atrás para a gente curar feridas no presente. E assim a gente conseguir uma vida mais assertiva, uma vida mais de vitória, uma vida de conquista, mas entendendo o nosso passado. Né? Acho que isso é muito importante, por isso que eu amo essa chamada, respeita a minha história. É porque a gente vê que as pessoas nós vivemos num mundo onde tudo é muito correria, né? As pessoas não têm tempo para parar, para pensar, para refletir, mas tudo começa lá, por isso que eu gosto desse começo, assim, toda a história tem uma origem, né? Então às vezes a gente para pouquíssimo para pensar. Por que eu sou assim? As pessoas, na verdade, têm alguma situação hoje, homens, mulheres, vivem de um jeito, e eu nasci assim, vou morrer assim, né? Que a gente fala de síndrome de Gabriela. E elas não param para refletir onde começou isso, né? Eu gosto muito de um filme chamado Duas Vidas. Já viu Duas Vidas? Fantástico. Bruce Willis, já Bruce assistiu? Willis. Maravilhoso. Duas Vidas. Assista. Esse filme, ele marcou minha vida também, porque lá eu pude ver que a história ela tem uma origem mesmo, né? Então você assiste ali aquele filme e ele não chora, né? Você lembra dessa história? Eu lembro. E aí ele é um empresário muito rico, muito bem sucedido. Ele
Fala da visão, né? Ele cuida da imagem das pessoas, né? Isso, exatamente. Ele cuida da imagem. E ele consegue enxergar tudo nas pessoas. Tudo nas pessoas. Mas nele Esse ele não para pra pensar nele. E aí um dia ele tem um encontro com ele pequeno. E ali ele começa a relembrar como que era a infância dele com o pai dele, né? E ali ele lembra que ele não chorava porque o pai dele falava... Engole o choro, né? Isso. E aquilo marcou muito. A história do avião, do sonho, puta, é lindo. Exatamente. Não vamos dar muito spoiler. Assista esse filme, já é lindo. tudo spoiler aqui, né? Mas por que eu tô falando disso? Porque às vezes a gente para de pensar, a gente não melhora porque a gente não olha lá atrás, né? E você falou tudo, né? Às vezes a gente precisa olhar lá no futuro, no passado, para ressignificar, né? E Daiane, todos os que vieram aqui, eles contam a história, eles contam um pedaço da infância, e curiosamente, o pedaço que eles contam da infância está refletindo no futuro deles. Talvez vai refletir no seu também, com certeza. Com certeza, total. Isso é importantíssimo, a gente entender o nosso passado para saber o nosso presente e aí galgar o nosso futuro, né? Você falou que sua mãe era carinhosa com você, ela tá viva, ela trabalhava... Minha mãe tá viva, amo de paixão minha mãe, já aproveita, sabe? já fala. Seu pai só falou uma vez para você que te ama. Fala agora na câmera que você ama a sua mãe. Mãe, eu te amo. Obrigada por tudo. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por toda a atenção, todo o carinho. Vou parar, senão eu choro. É isso aí. E você era estudiosa? Você na escola era CDF? Como que era? Era do fundão? Era do meio. Nem tanto estudiosa e nem do fundão. Mas eu sempre fui bem aplicada, sabe? Uma das coisas que eu carrego em mim, sabe? E vamos dizer assim, que eu tenho um orgulho no bom sentido, é que eu sou muito determinada, sabe? Então, coisas que aconteceram na minha vida, uma infância, de repente, sem um carinho de um pai, e um futuro, e uma questão aí também na adolescência, mas eu sempre fui determinada. Então, na escola eu também tinha isso, sabe? Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Assim, na sua infância, você tem alguma memória triste, assim, com seu pai? Que você fala, putz, isso aqui carrego. Ou uma memória feliz, talvez? Você tem... Olha, então, memória triste, acho que foi bem isso, sabe? Não ouvir diariamente um eu te amo, não conversar comigo... Nunca teve uma conversa sobre filhos, sobre a minha vida em si, ou até mesmo como eu estava na escola. Não tinha. Dos pontos tristes também que eu me lembro, assim, por exemplo, até dentro de casa, eu caminhava na cozinha e ele estava lá, e quando eu entrava na cozinha, ele saía. Eu ia para a sala, ele saía da sala. Ele não brincava com vocês. Ele não ficava junto da gente, sabe? E eu amava e amo, né? Assim, sempre amei meu pai, mas eram pontos bem difíceis para uma criança, né? Pontos bem difíceis. Então, ele não se envolvia muito com a gente. Um ponto bom que eu lembro também, né? Tem que ter também alguns pontos, porque ele trabalhava no banco, a gente tinha ali a possibilidade de ir para clube, né? Então, assim, não vou deixar de dizer que também eu tive uns momentos bons de passeio com ele. Ele amava futebol, corintiano roxo. E aí eu também me tornei corintiana, jogava futebol também, algo que ele gostava. Então, teve alguns pontos, sim. Mas eu acho que o sentimento mexe tanto com a gente, as emoções, que parece que fixa na nossa mente essa falta do eu te amo, essa falta da presença, né, paterna na nossa vida. Então, foi esses pontos mais marcantes, né? Dizem que a linguagem do amor é uma falta que a gente teve na infância. Sua linguagem do amor é palavras de afirmação ou não? Olha, não seria palavra de afirmação, não. Porque senão seria algo que eu levaria muito para minha vida, essa questão. Só foi um ponto na minha infância, vamos dizer assim. Mas não é algo que eu levo afinco assim na minha jornada. Foi na infância mesmo. Você jogava bola? Sim, e depois eu conto mais pra frente quando chegar na adolescência, porque faz parte do futebol também. Mas eu jogava futebol. Legal. E aí, então vamos lá, vamos
seguindo. Aí cresceu, chegou ali na Temos uma Marta aqui, pré-adolescência. temos uma Marta. Faz tanto tempo que eu não jogo. Ai, que saudade. Chegou ali na pré-adolescência, adolescência. Quem foi a Daiane nessa época aí? Porque é a época que a gente, aqui conversando com os convidados, é a época da rebeldia, né? Exato. É a época que a gente começa a achar que a gente sabe mais que os nossos pais, né? Quem que foi a Daiane lá nessa época? Foi justamente essa. Essa parte é muito difícil, né? Eu acredito. Agora, assim, os pais que sabem quão é difícil ter uma adolescente, né, em casa. Então, é exatamente esse é um ponto. Aí, vamos dizer, os meus 13, 14 anos, mais ou menos, foi a época que eu comecei a me enxergar saindo da infância já com uma moça, né, uma adolescente, já me formando. Então, aí tem as amizades, aquelas boas e aquelas não tão boas. Época de brincar na rua, né? Porque hoje em dia não dá mais para brincar na rua. Mas eu brinquei muito em rua ainda nesse período da adolescência. Na pré-adolescência ali? Que você... É, a pré-adolescência. E nesse período... Vocês dois, escola pública, particular? Como foi? Estudei sempre em escola particular. É o que eu disse, né? O meu pai sempre deu uma boa condição para minha família justamente porque ele estava 100% focado no trabalho. Então, meu pai, ele... Talvez a forma de amar ele era essa, igual você falou, né? Que mas... as pessoas trabalham, os homens, né, geralmente, com essa desculpa, né? De, não, eu tô trabalhando pela minha família. Aí, na cabeça dele, talvez ele deu amor, né? E pra você não recebeu, porque você queria de uma outra forma. Mas né? esse é o ponto. Isso eu fui descobrir depois. Porque a forma dele me amar era me dando coisas. Era realmente, estou fazendo aqui a minha parte, estou cumprindo aqui com a minha obrigação, vamos dizer assim. Mas essa não é a essência, né? Você vê um desafio aqui. Ele trabalhava e dava coisas. Você lembra de algum presente? Fala assim, puxa, que presente fantástico meu pai me deu? Um físico assim, você lembra? Ah, tinha bastante presente. Todo Natal era presente, aniversário era presente, tanto é que hoje eu amo aniversário. Se não me derem presente, eu fico chateada. É verdade, meu marido que sabe. A gente tem que fazer o evento no meu aniversário. E aí você vê que são coisas que a gente já busca avisa na câmera. Olha, presente, aniversário, por favor. Tá vendo? É de infância, Olha, Edir, é de infância. É de infância, mas vocês veem, são fatos que acontecem que a gente carrega. Sim. Então tem gente que, falando de aniversário, né, não mudando aqui o foco, mas odeia aniversário, por que será? Algo aconteceu lá atrás. Sim. Ou ama excessivamente o aniversário, por quê? Porque algo aconteceu lá atrás, por isso que é importantíssimo a gente entender o nosso passado. Excelente observação. Né? Sim. Então, a gente tá falando do meu pai, né? Ele me deu muitos presentes, então eu não sentia falta de nada, né? Eu lembro de um Natal que eu queria tanto uma bicicleta e tava a bicicleta lá. Enfim, disso realmente eu não sentia falta. Né? Aí você estava na parte que estudava em escola particular, né? E aí começou a ir para a fase de sair. Isso. Aí já é um ponto principal na minha vida. Né? Ponto de inflexão. Porque aí foi onde comecei a minha mãe, por exemplo, né? Ela fala, Daiane, será que eu errei nessa parte da sua adolescência e não te observei tanto, né? E não. Às vezes a gente realmente, como adolescente, a gente vai fazendo coisas e depois a gente vai, na fase adulta, vai parar e pensar e falar, poxa, né? O que eu fiz? Então, realmente é um período agitado como falo, de emoções, na flor da pele. Então é isso. Como vários adolescentes, eu também passei por tudo isso. Aí aconteceu um ponto, já posso falar? Pode, claro. Já vou entrar no tema. Porque realmente é o tema mais importante, assim, né, da minha vida. É um momento mais significativo e algo que realmente transformou aí a minha jornada. E antes de falar até desse tema, tem uma estatística, né, que diz que uma estatística no Brasil, tá? 1 a cada 7 bebês nascem de mães adolescentes. Nossa, é bastante. 1 a cada 7? 1 a cada 7. Quase 15%. 15%. E eu faço parte dessa estatística.
né? Então, eu fui mãe com 15 anos. 15 anos. Você engravidou aos 14 e teve com 15 ou nos 15? Eu engravidei com 15 e nasceu com 16, quando eu estava com 16. Então, hoje eu tenho uma filha de 25 anos. Uau, gente. É. Não tem mentira, não é possível. É verdade. Para todo mundo que eu conto, realmente é impactante. Porque filho na adolescência é algo precoce, né? Qual o nome dela? Não é vamos dizer assim, né? É algo estruturado, algo planejado. Tanto é que eu vou contar que houve realmente vários desafios aí que eu passei. E um ponto importante da minha adolescência foi exatamente isso. Mas, Daiane, por quê? Como? O que aconteceu? Quais foram os pontos, de repente, que você identificou que levaram a você a engravidar? Lógico, adolescência, né? Flor da pele, a gente conhece uma pessoa, se apaixona. Foi o que aconteceu comigo. Foi um rapaz, que é o pai da minha filha, mas foi um relacionamento na adolescência. Rápido. Meus pais não queriam que eu tivesse contato, né, com essa pessoa. Ele era 7 anos mais velho que eu. 7 anos mais velho. 7 anos mais velho. Então você não foi na escola? É isso que eu falo, não foi na escola. Não foi na escola. Eu conheci... Geralmente nessa época, né? Eu conheci, de verdade, foi tão rápido que eu conheci na rua. Eu estava conversando com uma amiga, ele passou aquele olhar, sabe, de adolescente. Começamos a conversar e começamos a ficar juntos. E aí eu engravidei de uma forma muito rápida. Mas chegou a pedir pro seu pai namoro, foi? Pedi, meu pai falou que não, minha mãe não deixou, e aquela adolescente rebelde falava, vou ficar, e ficava escondido. Só que depois eu fui entender o porquê que eu me entreguei para uma pessoa 7 anos mais velha do que eu. Falta da paternidade. Eu ia perguntar isso, uma hora ou outra eu ia perguntar isso, porque uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele falou assim que uma mulher que ela não recebe o amor do pai em casa, né, não tem um pai, ele falou desse jeito, ó, uma mulher, uma criança, né, uma menina que não tem um pai que a chama de princesa e a trata como princesa, vai buscar alguém que fora, né, que o chame. E aí o primeiro homem que, né, na adolescência, que chamar aquela adolescente de princesa, ela vai se entregar, porque ela não teve aquele suprimento, né, na Perfeita casa explicação. Dela. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui entender depois, fazendo o curso de cura, por exemplo. Eu fui entender depois que de fato foi isso. Então eu engravidei, só que detalhe, não acaba por aí. A minha história, por assim dizer, porque sendo nova, a menina, eu comecei a esconder a gravidez dos meus pais, porque eu não sabia como falar. Mas antes de esconder, como que foi a sensação? Quando você descobriu e como que você contou primeiro, talvez, para ele, né? E como que foi essa... É que você falou que não foi planejado, realmente não foi planejado. De repente, 15 anos de idade, se vê grávida. Assim, a gravidez costuma ser jovem, é muita criança de periferia, né? Muita menina de periferia. Você não era de periferia, eu acho que o impacto... Todos têm impacto, né? Mas o seu, tu fala, puxa, e agora? Foi. O meio que eu vivo, o meio social que eu vivo, meu pai já não tava, né? Como que ele reagiria? Já não era uma pessoa tão amável. Como foi isso daí? Foi. O seu sentimento. E o seu sentimento também. Foi desesperador, porque de fato eu não sabia o que fazer. Porque se eu contasse pro meu pai, sabendo quem ele era, eu pensava que ele ia até me expulsar de casa, porque ele é tão fechado que eu nem entendi, nem sabia os sentimentos dele. Então, na minha cabeça, eu pensava que ele vai me expulsar de casa. Eu não vou ficar aqui. Então, eu fui escondendo. E os meus sentimentos, assim, de medo, um sentimento de desespero, de não saber nem do meu futuro. Eu fiquei pensando, e agora os meus estudos? Enfim, passa um turbilhão de coisas ao mesmo tempo na cabeça e ao mesmo tempo um nada, um vazio. É muito desesperador, né? Uma menina de 15 anos grávida, sabe?
Então, eu acabei escondendo. Eu escondi, Até da sua mãe. escondi de todo mundo. Para não falar todo mundo, acho que eu tinha uma única amiga na escola que sabia. E detalhe, eu jogava futebol nessa época. Foi por isso que eu falei do futebol depois. Eu pensava que, assim, eu não sabia que eu estava grávida, porque a barriga nem aparecia. E eu joguei futebol até uns 4 meses. Eu não sabia. Porque eu era tão nova que eu não sabia ainda discernir, né? Então, 4 meses eu estava jogando futebol. Com 4 meses eu falei, algo tá acontecendo diferente comigo, não tô me sentindo bem. Fiz o teste, estava grávida. Parei com tudo, mas escondendo de todos. Aí escondi do meu pai, da minha família, de todo mundo. E o rapaz sabia? Ele sabia. Ele sabia. Mas, por mais que ele era mais velho do que eu, mas também não tinha nenhuma estrutura. Ele não tinha estrutura psicológica, ele não tinha estrutura financeira, ele não tinha responsabilidade alguma, mesmo sendo mais velho do que eu. E aí o tempo foi passando, os meses foram passando. Até que passou 4 meses, passou 5 meses, passou 6 meses. Ninguém sabia. Com 6 meses? Passou 7 meses. 7 meses? Sua mãe não sabia? Ninguém sabia. A criança, ela ia nascer. Se não fosse um dia que eu estava no meu quarto, saí do banho, eu estava no meu quarto, obviamente que a barriga ela fica diferente, 7 meses mas eu não engordei tanto, eu começava a usar roupas mais largas, né? E aí, nesse dia, minha mãe, ela entra no quarto e eu tava colocando a blusa. Quando eu ia colocar a blusa, ela entra e viu a minha barriga. Aí foi outro momento desesperador. Totalmente desesperador. Ela entra no quarto e começa a chorar. Em prantos, minha filha, o que aconteceu, sabe? Que barriga é essa? Ela falava, que barriga é essa? O que aconteceu? E chorando, chorando, chorando. Eu até me emociono um pouco, porque, de fato, foi um momento marcante pra mim. E eu falei, não, mãe, eu vou cuidar, sabe? Eu vou ter essa responsabilidade. E de imediato, nós fomos lá na casa do rapaz, que era ali próximo, né? E ela em desespero, prantos, chorando, conversou com a mãe dele, conversou com ele e contou pro meu pai. E meu pai simplesmente quieto, neutro, não falou nada. Coisa que eu pensava que ele ia me expulsar de casa, mas ele ficou muito na dele e falou assim, ok, vamos agora resolver daqui pra frente. E ali eu acabei me acalmando um pouco, minha mãe acalmando um pouco. Mas, e agora? 7 meses. Daqui 2 meses vai nascer. Fez pré-natal, nada, né? O que vai fazer? Não pensava em nada, né? Nem casar, nem nada. Você só vivia um dia de cada vez, praticamente. Exatamente, Renato. Porque era aquele momento, eu com 7 meses, e o que eu vou fazer? Uma coisa, na verdade, eu sabia. Eu falei, eu vou cuidar e quero morar com ele. E meus pais, mora conosco. Nós vamos cuidar de você. 15 anos, você vai ficar com a gente. Eu falei, não. Aconteceu. Eu fui aí, talvez, imprudente, talvez irresponsável. Era o meu pensamento, né, lá. E eu vou arcar, eu vou cuidar. E aí eles falaram, então tá bom, é isso que você quer. Isso. Só que no meu pensamento, eu entendia, bom, agora eu vou criar uma família, né? Agora eu vou cuidar da minha filha, vou estar junto. Você tinha esse sonho ou não? Com certeza, né? Eu tinha esse sonho de crescer. Você tinha algum outro sonho? Por exemplo, queria ser médica, queria ser engenheira, queria ser alguma coisa. Sim. E o filho veio, a filha veio. Sim, eu queria muito ser, assim, meu pai já trabalhava em banco e eu queria ir para essa área das finanças. Então, eu queria fazer uma faculdade de administração, eu queria ser empresária. Eu já, com 15 anos, já tinha uma ideia disso, de fato, sabe? Era a área administrativa que eu sempre quis ser. Só que parou tudo, né? Até então. Parou tudo por conta dessa gravidez. Eu estava ainda estudando e parou. Em 2 meses, meu pai falou, você quer morar com ele? Ok, eu vou te ajudar nesses 2 meses. Seu pai não foi agressivo, não botou pra fora? Não foi agressivo. Mas ele me ajudou. Em 2 meses, ele de uma forma bem rápida construiu uma casa no fundo do quintal do pai da minha filha. Simples, 2 cômodos. Piso, eu lembro que era piso de... Como fala? Piso cimento mesmo.
Cimento queimado. Porque ele não tinha condições. Só que eu falei, a gente vai se levantar, a gente vai conseguir juntos. Esse era o meu pensamento. Com 15 anos. Com 15 anos. Mas só o meu pensamento. Então, de uma forma bem rápida, em 2 meses, ou 1 mês e meio, né? Porque a criança já ia nascer, meu pai construiu ali, pintou 2 cômodos, um banheiro. Então, tá bom, Daiane, fica aqui. E agora você vai construir a sua história. Nesse momento, eu agradeço os meus pais, agradeço minha mãe, porque eles não me deram nada de mão beijada. Nada. Então, fui realmente ali passando tudo que eu tinha que passar, meio que sozinha. Isso foi muito bom pra mim, para me tornar a mulher que eu sou hoje. A força que eu tenho hoje, a responsabilidade que eu tenho hoje. Por outro lado, eu fiquei lá, minha filha nasceu, linda, perfeita, maravilhosa. Morando nessa casa. Morando nessa casa de 2 cômodos. Fiquei ali 2 anos, que foram os 2 piores anos da minha vida. Os 2 piores anos da minha vida. Você largou a escola? Eu fiquei sem estudar durante 1 ano, para ficar com a minha filha. E depois eu retomei. Porque eu só faltava 2 anos para terminar. Né? O colégio na época, né? Acho que é colégio. Hoje muda tudo. Então, foram 2 anos que eu fiquei realmente ali e passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, até então, aqui, uma jornada da minha história rápida, né? Uma infância rápida, sem carinho do pai. Depois já vem uma gravidez na adolescência. E agora eu me vejo mãe e mulher também, esposa, vamos dizer assim, porque eu me juntei. E nova, isso com 16 anos. Ele trabalhava? Esse é o ponto importante. Ele trabalhava, o rapaz? Esse é um ponto importante. Ele não trabalhava. Ele não trabalhava? Ele não trabalhava. Ele não queria trabalhar. Ele não queria estudar. Ele mentia. Ele falava que ia trabalhar à noite e voltava bêbado. Então, imagina uma menina de 16 para 17 já, aí passando por tudo isso. Sendo que ela tinha um sonho de ter uma família. Um sonho de estudar. Um sonho de crescer. Um sonho de desenvolver. E aí eu me deparei com uma situação que eu passei fome, porque ele não trabalhava. E como que eu ia conseguir um emprego eu sendo uma adolescente e ainda com uma criança? Então eu lembro que lá na minha infância eu comia bem e na minha adolescência eu só comia arroz com tomatinho que plantava no quintal da casa. Era esse o meu alimento. Você não falava isso pra sua mãe? Não... Eu comentava, mas por isso que eu agradeço. Porque ela não me deu nada de mão beijada. Daiane, você tá passando pela maior dificuldade, toma aqui uma cesta, toma aqui que você precisa. Eu agradeço que não foi assim, porque eu dei valor, sabe? Pra gente ter força e falar, poxa, a vida, ela tem os seus desafios, então a gente tem que encarar os desafios, que é assim que a gente cresce. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci em meio aos desafios da minha vida. E ali eu comecei a cuidar da minha filha. Em nenhum momento eu saí, porque hoje a gente vê, infelizmente, adolescentes tendo seus filhos e saindo, deixando com pai, com mãe, não dando amor, não dando afeto, não dando atenção, sabe? Eu acredito que a adolescência, ela existe e quando acontece, né, de realmente ser mãe, acontecer dessa gravidez precoce, é muito importante cuidar. Eu falo porque aconteceu comigo. Eu não larguei a minha filha de forma alguma. É muito importante Em nenhum cuidar. momento você pensou em desistir? Em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento eu pensei em tirar a minha filha. Por isso que eu decidi não matar a minha filha. Porque em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer um aborto. E, pelo contrário, eu decidi cuidar, dar amor, dar atenção, coisa que, de repente, eu não tive lá do meu pai. Eu queria realmente passar para ela. E aí, voltando, só foram 2 anos de extrema dificuldade na minha vida. E tinha briga também? Como é que era? Olha, briga com certeza tinha, porque não tinha entendimento, né? Um homem, né? Ele era mais velho do que eu, que não tem responsabilidade, que não quer trabalhar, que mente, que chega de madrugada, que bebe, que chega bêbado, que não dá nenhuma assistência.
Não tem Mesmo como. com o nascimento da filha, ele não mudou. Nasceu a menina, qual é o nome da sua filha? Mirella. Mirella, nome lindo. Obrigada. Nasceu na Mirella, ele não mudou. Ele não mudou. Eu posso dizer que também muito imaturo, né? Os dois estavam ali também, né? Muito imaturos. Mas eu vejo que a parte do homem, por ser até mais velho do que eu, poderia ser diferente. Ter me dado ali, de repente, um apoio, uma estrutura. Eu até pensava que ia ser assim, principalmente na área financeira, porque eu vi o meu pai fazendo isso. Eu fui criada vendo um trabalhador. E quando eu me deparei com uma pessoa que não tinha nada, foi realmente frustrante. Foi realmente desesperador para minha vida. E aí, vamos mudar aí agora, já avançando um pouco. Vou fazer um comentário aqui, você vê que coisa. Uma menina de 15 anos, uma menina, pensava em ter uma família, ter filho. O sonho do cara é zerar o Mario Bros. Como é diferente. Ele jogava Jogava videogame. Como é diferente homem e mulher, né? Muito. A mulher, ela desenvolve, acho que, assim, mais, né? Já tem uma outra ideia. Já o homem, talvez, vão brigar comigo. Não, mas nós somos homens, a gente sabe. Ainda não amadureceu ainda. Bom, enfim, aí você falou que é 2 anos, né? Então, se tem um período de 2 anos, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu aí depois de 2 anos, né? Que você falou que foram os 2 piores anos. Isso. Mudou alguma coisa? O que aconteceu? Aí, onde a minha vida, acho que começou a ser transformada de fato. Por quê? Porque foram tão tristes esses meus 2 anos que eu emagreci, que eu não via esperança, que eu queria desistir de tudo, que eu não via futuro, que eu falei assim, o que vai ser de mim? Eu não tenho mais forças, sabe? Então, eu estava me encontrando já num lugar muito, assim, o fim, sabe? Eu estava muito mal. E eu me lembro que um dia eu sentei na cama, na beira da cama, e falei assim, será que Deus existe? Será que Deus existe? Porque se existe... Eu só quero uma ajuda. Eu quero que essa dor, essa tristeza que está em mim saia. Eu quero ver uma luz, porque eu não tô vendo nenhuma luz. E aí, onde foi de uma forma bem repentina também, os meus familiares, meu tio, até mesmo minha mãe, falou, Daiane, eu tô vendo a sua tristeza. Então, você não quer me acompanhar numa igreja? Eu falei, igreja? Eu falei, não. Igreja? Mas para que igreja, né? Eu não acredito em nada. Igreja, Daiane, para você ver o seu lado espiritual, porque Deus existe. E eu tava totalmente triste. Eu falei, quer saber? Eu vou. Deixa eu ver o que eles têm para me apresentar. Eu sei que aqui não é um programa para falar de religião nem nada, mas eu não posso deixar de dizer que foi onde realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Onde realmente eu fui transformada, porque eu entrei ali dentro e eu comecei a chorar, eu comecei a derramar ali a minha tristeza, a contar realmente para Deus, como se ele não soubesse, né? Mas ali a falar tudo que eu estava passando. E foi ali que começou o meu processo de transformação, onde Deus foi curando as minhas feridas, onde eu fui ganhando forças, onde eu realmente comecei a olhar as coisas de uma forma bem diferente. E aí, eu comecei a ter forças e falei assim, quer saber? Eu não quero essa vida mais pra mim. Eu preciso sair dessa vida. E aí, eu terminei com o pai da minha filha. Foram 2 anos. Eu lembrei de um salmo aqui. Deus faz com que o solitário viva em família. Eu imagino assim que você estava mesmo casada se sentindo muito solitária, né? Sim. Sozinha. E eu vejo muito que a igreja, o grupo em si, né, um grupo que você se identifica, acaba fazendo esse papel de te acolher. Você sentiu acolhida ali? Qual que foi o papel fundamental assim nesse processo assim da igreja? Com certeza. Ou dessa sua tia também, né? Realmente houve esse acolhimento. Pessoas que sentem a sua dor. Pessoas que te olham de uma forma diferente. Pessoas que estendem a mão para você e falam, poxa, você não tá sozinho, sabe? E existe realmente um destino bom para sua vida, não é o fim, né? Então, ali nesse grupo realmente de pessoas e através desse contato com Deus, porque de fato,
Deus existe e ele fala, ele move, e eu comecei a realmente ter essa experiência tão singular, tão poderosa, que me fez mudar a minha rota. Eu realmente tive uma conversão, sabe? Então, eu tive forças para sair desse relacionamento e falar, então agora eu quero ter um outro destino. E aí eu comecei a não ser guiada pela minha vontade, mas guiada pela vontade de Deus. E aí eu voltei para casa dos meus pais e foi onde eu comecei aí toda uma outra jornada. Mas esse processo de separar dele demorou? Foi um processo pensado ou você já de uma vez falou, não, de quer uma saber? vez. Você voltou da igreja transformada, convertida Foi e falou... muito rápido, foi de uma vez. Nem eu mesma estava entendendo, sabe? O quão rápido foi, porque era um sentimento tão que eu tinha por ele, tão de possessão, de ciúmes, de estar junto, tão ruim, por assim dizer, que houve uma libertação, uma leveza, que eu falei assim, não, parece que saiu um peso. Eu falei, peraí, comecei a enxergar de uma outra forma. Aquele sentimento passou. E foi rápido. Eu falei assim, tive uma conversa, falei assim, olha, vamos terminar. Agora já não dá mais. Enfim, não entendeu, não quis, ok, mas fui trilhar o meu caminho. E aí foi onde começou realmente a minha vida. Eu falei assim, poxa, eu vivi uma infância onde eu não tive atenção, onde eu não tive carinho, e eu estou tentando ter uma família, sabe? E não consegui ter uma família. Mesmo assim, me separando, eu ainda tinha esse sentimento, eu não vou ter mais família, sabe? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir encontrar uma pessoa agora? Porque eu tô solteira, com uma filha, e agora? Eu ainda estava perdida, ainda assim. Só que eu falei, poxa, eu tenho Deus. Eu sei que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Então, foi seguindo, guiando em fé, sabe? Em força, sabe? Para uma nova jornada. Daniel, posso fazer uma pergunta? Todos aqui, né? Falaram de Deus, né? Todos tiveram essa metanoia. Né? Metanoia é mudança do pensamento, né? Bem curioso. Assistam os outros episódios. Quando você estava na igreja, a pessoa, o pastor, o que te levou a mudar? Qual foi a frase? O que você viu? Né? O que aconteceu para você mudar isso daí? Um dos que a gente entrevistou, né? Ele deixou bem claro o que tinha acontecido com ele. A pessoa, ele rezou no telefone, né? Ele rezou no telefone. É linda a história também. O que aconteceu? E você? Qual foi o momento ali? O que o pastor falou, ou que você viu, que fez essa metanoia em você? Sim, muito interessante essa sua pergunta, porque, de fato, o que mudou foi eu, de fato, ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus na minha vida. Algo que eu não acreditava. Então, às vezes, quem não acredita vai falar, poxa, isso não existe. E, de fato, existe. Porque, incrédula, mas passando por um momento difícil, você ouvir a voz, você sentir aqui dentro um amor tão grande, um cuidado tão grande por você. E foi isso que me tocou, sabe? A princípio, né? Não foi, assim, uma frase de um pastor, que tudo somou, na verdade, né? Foi a palavra, foi as pessoas, mas o fator principal foi o toque de Deus na minha vida. Eu senti dentro de mim, sabe? E é isso que eu carrego até hoje, sabe? Essa presença de Deus, essa vontade de não querer estar longe e de ouvir a voz. Então, algo que eu tive lá atrás, eu não quero perder nunca. E você não era religiosa? Não. Sua família também não? Não. Você saiu de um lar onde você era pequena, não teve um pai. Aí você buscou uma visão paternal numa pessoa mais velha e encontrou em Deus. Exato. Mais ou menos isso, né? Exato. Encontrou um pai em Deus, né? Essa visão paternal, né? Exatamente. Se sentiu acolhido, se sentiu amado, não se sentiu sozinha, né? Eu me senti preenchida completa, né? Em tudo.
Algo que eu me sentia sozinha, me senti completa. E aí depois começou esse processo, né? Ainda com temores, mas eu falei, poxa, agora eu vou trilhar. Então, depois desse término, Deus foi começando a realmente a colocar caminhos novos na minha vida. Então, eu tinha deixado os estudos, eu tinha maior vontade de fazer uma faculdade, né? Eu falei assim, poxa, eu quero fazer uma faculdade. É o meu sonho fazer uma faculdade. E aí eu consegui fazer a faculdade. Então, consegui fazer na FGV, algo que é tão, né, difícil. Depois eu fiz uma pós na PUC, então algo realizador na minha vida, sabe? Comecei a fazer cursos, sabe? Comecei realmente a me levantar. Mastermind, né? Fiz o Mastermind, eu fiz o coach. Então, por que a gente fala tudo isso? Porque lá atrás era algo que eu não acreditava que eu podia fazer. E uma das coisas que meu pai falava era a preocupação dele em eu não estudar. Pelo contrário, eu estudei e depois eu trabalhei, né? Dificuldade que eu tinha de arrumar um emprego. Então, comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver, fiz designer de interiores, me profissionalizei nisso. Enfim, foram tantos estudos que eu acabei fazendo para realmente dizer aqui que a minha vida foi transformada também em relação aos meus estudos, né? Também a minha vida financeira foi mudando. E aí eu falei, poxa, mas e minha família? Eu não tinha um pai presente, minha família lá atrás era desestruturada. Seu pai, e a netinha? Como que ele reagiu? Ele também era frio com a netinha? Olha, gente, Com a Mirella? posso dizer que não foi frio, não. Acho que assim, a É, minha vou- filha Você veio... voltou a morar com eles, né? Que você falou. Opa! Voltou a morar com eles e eles te acolheram? Como é que foi? Voltei a morar com eles, me acolheram. A A presença sua da filha minha tinha o quê? Uns filha... 2 anos? Tinha 2 anos. A presença da minha filha realmente foi transformadora até para minha família, né? É bom vocês terem tocado nesse assunto, porque de fato foi. Amoleceu o coração do meu pai na época, né? Ela com 2 anos. Seu irmão morava lá ainda? Meu irmão morava lá ainda. Ela trouxe coesão com seus pais, que eles não se entendiam muito bem. Eles passaram a se entender melhor com a netinha. Então, nessa época, minha mãe já separou do meu pai. Ah, tá. Foi bem nessa época mesmo, sabe? Ela tinha em torno de uns 4 anos, mais ou menos, que eles se separaram. Então, um pouco antes de você engravidar. Não, eu engravidei, daí eu fui morar com eles, aí minha filha já tava com os 2 anos. Aí, quase 4 anos minha filha tinha, meus pais Entendi. se separaram, né? Foi nesse período, mais ou menos, ela decidiu se separar. Minha mãe ficou esse tempo todo, entre aspas, sofrendo um pouco, mas por conta até de mim e do meu irmão, pra cuidar da gente. Seu irmão casou? Meu irmão ficou um bom tempo solteiro, mas recentemente já tá casado, né? Já tem uma filhinha e já tá vindo outra aí. Queria te perguntar o seguinte: você, quando ficou grávida, com certeza você ficou com medo? Muito. Quando você voltou para casa dos seus pais e teve que retomar a sua vida, ficou com medo? Muito. E provavelmente alguém que está assistindo talvez se identifica com a sua história. Às vezes uma mulher está passando por uma situação parecida, de engravidar cedo ou de ter que recomeçar a vida porque não deu certo um relacionamento. Fala para essas pessoas talvez ouvir e se encorajarem. O que fez você enfrentar esse medo que você tinha na época, né? Porque mesmo voltando, você se engravidou com 15, 16. Você voltou para casa com 18, né? Então ainda era muito nova, né? Então, como que você enfrentou esse medo aí? O que eu quero dizer também para essas pessoas é dizer que não é o fim. Às vezes a gente pensa que as dificuldades, os desafios da vida acontecem e a gente pensa que é o fim. A gente pensa que não vai conseguir. A gente só olha o que está ali à nossa frente. Mas a gente precisa entender que, pelo menos no meu caso, foi a fé que eu tive em Deus, uma coragem já existente dentro de mim, que me impulsionou para que essa história fosse mudada. Porque às vezes não adianta também você ter fé, Deus fazer, mas você não acreditar em si. Você não acreditar que você realmente consegue, tem forças para ultrapassar, para galgar novos desafios também, conquistas. Então a gente precisa acreditar na gente. No meu caso, repito, foi a fé, né?
E a esperança de que eu não tive uma família, mas, continuando até a minha história, eu falei, poxa, e agora? Eu sozinha, solteira, será que alguém realmente vai me assumir, estar comigo? Porque é um dos medos das adolescentes também. Porque tem filho e fala, poxa, será que eu vou conseguir alguém que me aceite? Porque termina, às vezes, aconteceu na adolescência, uma situação, terminou, e aí? E a esperança de uma família? Então, o que eu posso dizer é acreditar, porque hoje eu encontrei, naquela época, na verdade, eu encontrei uma pessoa que me deu atenção. Eu separei do pai da minha filha, e na igreja mesmo, depois, assim, atuando, eu vi um homem ali lindo, maravilhoso, na minha frente. Ele vai assistir e vai dar risada. Foi o meu marido, uma pessoa que Deus mandou realmente para estar junto comigo, com a minha filha. Então, de uma forma muito carinhosa, muito respeito. Ele assumiu minha filha, sabe? Então, minha filha tinha 5 aninhos nessa época. Então, a gente acabou aí juntos, cuidando dela, sabe? Dando toda a atenção para ela. Então, foi uma trajetória... Lógico, teve todos os seus desafios também, como toda a família tem, mas de uma forma muito mais forte, muito mais unida. Deus estava presente nesse relacionamento o tempo todo. E Ele cuidando da gente. Então, o que eu quero dizer é que realmente, assim, não pense que é o fim. Saiba que Deus tem planos e propósitos das nossas vidas e tudo é transformado. A gente precisa ter força, sabe? E entender isso, que é possível transformação. Porque houve transformação na minha vida, né? Você até do que você falou, conversão. Você até usou né? Você convergir, assim, você fazer você fez até assim com a mão, mudou sua rota, mudou seu caminho. Você quer falar pra ele, usar a câmera e falar também uma mensagem? Meu amor... Obrigada, sabe, por todo o seu carinho, a sua atenção. Você é um excelente pai, um excelente marido. Eu sou apaixonada por você. Obrigada porque Deus está na nossa vida. E vamos juntos aí para sempre. Que lindo, que lindo. Muito bom, bom demais. Bom demais, sensacional. Mas daí uma coisa que eu fiquei curioso é o seguinte, vamos lá, aí você chegou na fase adulta de verdade. Aí você chegou na fase adulta, né? Cheguei na fase adulta. Você já tinha filho, já tinha tido, né, uma situação difícil num relacionamento, voltou para casa dos pais, teve que lidar com a separação dos pais, que também não deve ter sido uma coisa legal, né? E aí você falou que você terminou ali o colégio, o ensino médio, foi fazer faculdade com criança e logo em seguida ainda, não sei se foi nessa fase, né, que você falou que conheceu o seu atual marido quando a sua filha tinha 5 anos, a gente faz uma conta básica aqui, 22, 23 anos. Como faz tudo isso? Fala pra mim. FGV. FGV. Qual foi a faculdade? Ensina a gente, ensina quem tá assistindo aqui. A faculdade que eu fiz foi processos gerenciais, depois eu fiz gestão humana na pós, né? Agora, como ensinar? Olha, tendo mulher, acho que já começa aí. Mulher tem força, sabe? A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que é essa garra também que eu já tinha dentro de mim, sabe? Então, de fato, não é fácil. Eu vejo hoje, engraçado dizer isso, algumas mães com 35, 38 anos, imaturas, assim, sabe? Sem saber lidar com uma criança. Eu falo, gente, como? Eu com 15 anos, assumi 100%. Eu dava banho, eu dava comida, eu cuidava, tudo. Então, assim, é um instinto que a gente recebe, sabe? De força, de garra, de mulher, de mãe, ali para cuidar de uma criança, que de verdade, acho que eu nem conseguiria explicar com detalhes, assim, da onde eu tirei tanta força, sabe? Mas eu só sei dizer que eu consegui. Eu realmente fui mãe, eu fui esposa, eu fui uma mulher madura na adolescência, sabe? E depois eu consegui aí fazer a faculdade com a filha ainda, sabe? Conseguir trabalhar, né? Conseguir fazer os cursos, enfim. E não paro, né? Não tô parando, não. Fez Mastermind, né? Que é onde conheceu o Fabosco,
Se for Boss Mastermind, então estamos interligados pelo Mastermind nisso aqui. Faça um curso, pessoal. Faça. É transformador. Acho que é sobre isso, sabe? É você não se ver um nada lá atrás, mas hoje você agradecer a Deus aí pelas conquistas. E aí, então, casou cedo, namorou mais tempo? Como é que foi esse processo? Nós namoramos uns 3 anos, depois a gente já casou, e aí foi realmente tudo muito... Ele era trabalhador? Trabalhador. Trabalhador, homem de Deus, né? Tudo diferente. Eu casei assim na igreja. Não tem esperança mesmo. Tem esperança, tem muita esperança. Casei na igreja, assim, com vestido de noiva, sabe? Tudo que realmente eu sonhava, né, em acontecer, e aconteceu. Vestido de noiva, na igreja, minha filha entrou com as alianças. Esses dias a gente fez 17 anos de casado, e foi no dia 29 de setembro. Então a gente estava revendo ali as fotos, então assim, é emocionante ver realmente toda a nossa jornada, a nossa história, tudo que Deus transformou, sabe? É incrível. Então, eu sei o quanto, sabe? Há muitas meninas aí fora, há muitas adolescentes, há muitas famílias e até mesmo mães, né? Que se deparam com essa situação tão difícil, e de fato é muito difícil, e não sabe o que fazer, sabe? Não tem direção nenhuma. Mas é nesse ponto que a gente precisa acreditar, sabe? Não desistir. Ter a responsabilidade de cuidar de uma criança, sabe? Não quero levantar bandeira nenhuma aqui, mas não passou pela minha cabeça tirar de forma alguma a vida ali da minha filha. Eu continuei, sabe? E hoje ela é a razão da minha vida. Hoje ela tá aí com 25 anos, ela tá formada, né? Se formou em Direito. Uau! Sabe? Ela... desde dezembro agora, que ela mora em Campinas. Isso para mim é um orgulho, porque ela se sustenta sozinha. Eu não vou chorar, mas... Não tem problema, pode chorar. Mas realmente é um orgulho para mim, porque assim, vou me emocionar. Ouvir a minha filha dizer, mãe, obrigada, porque você não me matou, é muito forte. Porque imagina, se eu fosse uma adolescente que não tinha esse senso de falar assim, poxa, aconteceu algo comigo, eu vou tirar essa vida. Tava tirando a vida da pessoa mais importante para mim hoje, que é a minha filha. Então, eu nem pensei nisso, mas poderia ter pensado. E ouvir isso da minha filha é algo muito emocionante. E hoje ver que ela já está formada, trabalhando, está se sustentando, sabe? É um orgulho demais para mim. E uma outra frase dela que me impactou, que me impacta, ela diz assim, mãe, hoje eu sou forte, porque eu vi a tua força. Eu sei o quanto você foi forte em cuidar de mim. Então, isso realmente me traz um orgulho, uma felicidade, uma realização de vida, em saber que eu passei por vários desafios, mas minha filha tá aí para contar uma história, sabe, boa, assim, da nossa jornada juntas. O exemplo que os pais dão, né? Aproveita. Já fala pra Mirella. Mirella, minha filha linda, amor da minha vida. Você é a razão da minha existência, eu te amo muito. Sou feliz, né, por todo o empenho que você tem, a força que você tem. E eu te amo muito. Beijo. Muito bom. Então, na FGV, você se formou em quê na FGV mesmo, que você falou? Eu fiz processos gerenciais. Processos gerenciais. Acaba sendo uma administração, né? E você trabalhava também ou só fazia faculdade? Trabalhei no início. Meu primeiro trabalho foi nova, né? Então, eu acabei trabalhando na recepção, numa imobiliária. Meu primeiro trabalho. E foi difícil também, por conta de ter filha nova, né? Eu não conseguia, passei anos sem conseguir um trabalho por conta disso, mas houve uma porta aí aberta. Trabalhei na recepção da imobiliária, trabalhei com atendimento nesse período aí de 2 anos. Depois, eu passei a trabalhar e cair na área da decoração. Então, esse caso, assim, você FGV era puxado,
trabalhava e a filha ficava com a sua mãe, ficava com quem? Na verdade, a FGV veio depois. Ah, tá? veio depois. Veio tá. bem mais, assim, mais Depois de casado. depois de casado. Ah, tá. Tá? Que daí eu concluí a faculdade, concluí a pós. No começo eu realmente me dediquei ao trabalho e a cuidar da minha filha. Então você fez faculdade com Depois. quantos anos? Quantos anos você começou? Isso faz uns 10 anos, uns 10 anos 30, atrás. por É exemplo. mais ou menos isso, uns 30 e poucos anos. Ah, demorou então pra fazer faculdade, né? Demorei um pouquinho, porque era realmente algo que eu falei, poxa, será que eu vou conseguir ainda, né? É desafiador também, né? Sim. E ainda mais uma FGV. Sim. Então, E Então, você estudava provavelmente com gente muito mais nova, né? gente mais na sua nova, turma. gente mais nova. E ainda houve aquele período da pandemia, né, gente? Que foram aí um período que passou tão rápido. E foi justamente nesse período que eu já estava fazendo aí a pós, mais ou menos. não, mas que bacana. Então você trabalhou do quê? Você trabalhou de recepcionista? Então, no meu primeiro trabalho foi recepção. Aí depois que começou a realmente vir essa área da decoração, onde eu me formei em designer de interiores. Aí foi onde eu comecei até hoje, onde eu sou formada. Você fez também? Design de exteriores? Eu fiz design de interiores 3 anos como é uma faculdade, né, de design. Seria um curso, assim, um curso Mas- técnico, mas um é, tecnólogo. Isso. Como tecnólogo. Foi. Ah, quando foi isso, mais ou menos? Agora você me pega, né? Eu não sou tão Não tem boa assim em períodos, não. Mas foi também, foi antes da pandemia, né? Então foi pelo menos uns 15 anos atrás, mais ou menos isso. Então você faz design de interiores é deixar o lugar bonito. Deixou o lugar maravilhoso. Olha só como a pessoa ama a profissão. Deixa bonito, deixa bonito. Não, deixa maravilhoso. Maravilhoso. O design é transformador. Você cria ali coisas extraordinárias. Eu ia falar exatamente isso. Olha que interessante. Deus te transformou e você transforma a coisa. Eu ia fazer essa ligação. Eu ia aproveitar isso. Eu Porque você transformo já falou ambientes, né? Então é criação. Eu amo isso. Criar, né? Realizar. Então a minha vida aí foi voltada para criação, na O que verdade. te levou a fazer isso? Olha, Design de interiores, assim, né? Você foi imobiliária, você trabalhou em imobiliária e você via, não? na verdade é o que eu falei. Eu caí na decoração, porque como eu havia dito, o meu sonho era trabalhar em finanças, na área administrativa, porque meu pai trabalhava em banco. Aí eu parei essa minha jornada aí por conta da minha filha, né, da gravidez, e eu acabei literalmente caindo na decoração. Abriu uma vaga numa loja de decoração e eu comecei a iniciar. Ali também trabalhando no atendimento, aí eu fui pegando gosto. Porque justamente trata de criação, de desenvolvimento, né? De cores, de beleza. Então, assim, eu sempre comecei a gostar disso. Envolve mais a parte criativa, que eu tenho bastante. Então, foi onde eu acabei me desenvolvendo, fazendo parte da área de vendas, né? Nessa parte mesmo da decoração. Então você começou a trabalhar numa loja para ver isso daí. Isso. E você se descobriu nisso daí. Isso. Porque assim, uma das coisas, né, que a gente sempre costuma falar, que algumas pessoas elas tendem a ter aquela vocação desde criança. Você se via assim desde criança, com isso, você descobriu isso depois de uma certa idade, assim, você descobriu adulta. Eu fui descobrir depois, né? Bem depois. Na verdade, o seu sonho de ir pro lado financeiro era porque você via Uma do seu referência pai. Você vê do seu meu pai, pai, né? Não, é. não era... Era bem isso, era uma referência que eu via do meu pai. Mas depois a vida me levou para a parte criativa, né? Então, aí foi onde realmente eu me desenvolvi, sabe? Atendendo, criando projetos. Eu fiquei, de uma forma bem específica, 10 anos trabalhando com design de infantil, criança. 10 anos trabalhando nesse período. Então, projetos de quarto de bebê, toda a parte dos móveis, de enxoval, enfim, todos esses detalhes de tecidos. E eu estava num alto padrão, sempre alto padrão em relação à decoração, as lojas de alto padrão, né? Então, assim, eu amo criação, acho que é isso, acho que é criação, essa é a palavra, não é nem o design em si, né? Gente, sabe uma coisa que eu adoro? São pessoas que falam assim, eu amo isso, eu adoro isso. Você sabe, né? A questão do daimon, né? A pessoa de se descobrir. Né? Os gregos acreditavam que o peixe era para comer, o vento passou para o sol para esquentar, e que cada pessoa nascia para alguma coisa. Ou descobria, né, pro que ela nasceu. Eles chamavam de daimon. E quando a pessoa descobre e vive isso, vive em arete.
E eu vejo você falando, né, as pessoas quando falam, eu amo, igual você falou agora, é viver em Areté, você tá vivendo em Areté. Isso é muito flow, bonito. Né? Em flow, Flow, a gente fala flow. Isso mesmo. Eu sou velho. Esse fluir, né? Que você vai falar, já tô envolvido e amo o que faço. Né? E aí você entrou então você entrou no alto padrão. Sim. Que é uma coisa difícil. Sim. Você já era formada, já fazia projetos? Você estava formada e fazia... Já fazia projetos. Então, 10 anos, assim, já atendi bastante artista. Sempre gostei desse meio, pra falar a verdade, sabe? Já fui na casa da... Vou contar, gente, pode? Pode. Já fui na casa da Simone Simaria, sabe? Que legal. Das cantoras, a gente fez o quartinho de bebê dela. Já atendi a Patrícia Bravanel. Então, esse meio, assim, eu amo, porque são pessoas que estão ali, né? São relevantes, mas a gente como a gente, sabe? Então, precisa também dos nossos... dos nossos serviços, né? Então, ali de uma forma muito feliz, gostosa, porque é um período tão bom ter filho, né? E interessante, né? Eu tendo filho, já tava com uma criança e trabalhando 10 anos na área com grávidas, sabe? Então, assim, eu me via muito nesse meio também, por assim dizer. A gente pensando, né, bem... 10 anos numa área só com grávidas, eu fiquei grávida, contava um pouco da minha história para essas mulheres, via também as dificuldades dela, e hoje eu posso dizer que tudo agregou para minha vida, sabe? Até mesmo após que eu fiz em gestão humana, hoje para cuidar de vidas também. Hoje eu tô num período também liderando pessoas na minha igreja, então é tudo sobre desenvolvimento, sabe? Então, eu trouxe muito isso para minha vida. Tudo que eu vivi atendendo as mulheres grávidas, então, é uma palavra de auxílio, é uma direção também que eu dava para elas, é a minha experiência que eu estava contando. Hoje eu liderando pessoas que às vezes não têm esperança de vida, e hoje eu consigo realmente tocar e ajudar essas pessoas. A gente pode falar qual igreja você está dando isso, porque assim, você está dando um ensinamento. Algumas mulheres que estão assistindo podem querer buscar esse ensinamento. Você pode falar a igreja que é? Posso, com muita alegria, prazer. Hoje eu tô na Lagoinha Barra Funda. Lagoinha? Na Lagoinha. Você conhece o Eric? Eric? Eric. O Eric conhece? Como ele é? Porque tem vários Ele é Eric. calvo, barbudo. Mas ele é da Barra Funda? Ah, da Barra Funda? Ele é da Barra Funda. Perdão, desculpa. Porque tem várias, né? Várias, hoje. perdão. Tem várias. Não, então desculpa, ele é daqui de Santo André. Daqui. Daqui da Lagoinha Então, do desculpa, Santo continua. Na Lagoinha da Barra Funda. Barra Funda. Eu congreguei há muito tempo em outra igreja. Eu não posso deixar de falar, de verdade. Porque esse momento do podcast é um momento da minha história. Sim. Então, eu não posso deixar de falar que eu congreguei 20 anos em uma outra igreja junto com um pastor que realmente foi um mentor para mim, sabe? Então, o nome dele é Davi Alves, junto com a esposa dele, a Márcia Alves. Então, foram realmente pessoas que me impulsionaram, que me ajudaram. Onde eu conheci o meu marido, onde eu me casei, onde a minha filha cresceu na igreja. Então, realmente, eu agradeço a Deus muito pela vida deles. E Deus nos mostra... Qual que é a igreja? Chama Life Church. Então, eu agradeço a Deus, só que pela vida deles. Só que Deus também tem outros trajetos, outras jornadas nas nossas vidas pra gente crescer. E Deus nos direcionou hoje para Lagoinha, onde a gente tem um trabalho lindo ali com as pessoas, né? Com vidas. E muitas coisas que eu aprendi na minha antiga igreja, eu estou agora levando também. Isso é construção, isso é crescimento, isso é muito bom de viver, de falar. O que você está fazendo é você pegando o que você teve e distribuindo, espalhando. Você está retribuindo o que você ganhou. Exatamente. Transbordando, né, na vida de outras pessoas. Transbordando. Gostei disso. Temos que transbordar. Eu queria pegar o gancho da sua filha. Eu tô com isso na cabeça já há um tempo aqui. O assunto foi muito bom, foi para a vida profissional, para a igreja. Eu só voltando pro gancho da filha, porque eu acho interessante a história que você teve na adolescência e aí você teve uma filha adolescente. E aí o que você aprendeu lá com a sua adolescência e essa gravidez prematura para você poder ensinar sua filha a ter talvez uma vida diferente? Que profunda essa pergunta. Gostei. Realmente, porque aí onde eu senti na pele, vamos dizer assim, esse período da adolescência, que também não é fácil.
Eu costumo dizer que cuidar de filho são desafios em todo momento. Desde criança, depois também a fase da adolescência, a fase adulta, você sempre vai se preocupar com o seu filho, né? E dentro disso, um fato também importante, interessante que aconteceu comigo, foi um período que eu pedi perdão para minha mãe. Porque na fase da adolescência da minha filha, eu falei, mãe, me perdoa. Porque no dia em que você ficou sabendo da minha gravidez, naquele momento, eu não mensurava a sua dor. Hoje, eu sendo mãe, com uma filha adolescente, eu te entendo. E aí eu pedi perdão. Eu falei, mãe, me perdoa. Me perdoa pela dor, me perdoa pela confusão que eu te trouxe naquele momento que eu nem sabia. Eu também era uma adolescente, estava olhando só para mim, mas eu não estava olhando para a dor de uma mãe que estava com uma filha com 15 anos grávida. Então, depois que eu cresci e estava com uma filha adolescente, eu realmente senti de pedir perdão para minha mãe por conta disso. E ali foi uma cura, né, também, uma cura muito grande que eu tive. E eu consegui, nesse período da minha filha na adolescência, acho que transmitir para ela ensinos, sabe? Os desafios. E como ela é nova, porque ela brinca, né? Mãe, a gente vai envelhecer juntas, é uma diferença pouca de idade. E assim, gente, eu não vou mentir para vocês, porque também tudo foi novo. Por mais que eu cresci, mas eu era nova mesmo assim. Ela tinha 15, eu tinha 30, né? Eu também tava nova, e hoje também eu vou dizer assim, né? Eu tô com 41, ela com 25. Também eu sou nova, então a gente vai aprendendo. Mas o lindo foi isso. A minha filha caminhar comigo, passarmos juntas os desafios. E é onde trouxe realmente força para ela ter uma adolescência forte. Lógico que ela teve alguns desafios também, como todos os adolescentes, mas conseguiu fazer a sua faculdade, se focar no trabalho. E ainda tá nova, tem muita coisa ainda pela frente para viver. Mas assim, ela teve um namorado na adolescência, onde você lembrou da sua história, alguma coisa parecida ou não? De verdade, não. Não teve algo parecido com a minha história, sabe? E se tivesse, qual que é o conselho que você daria? Olha, se tivesse, o conselho que eu daria realmente, assim, acho que é uma preocupação a mais nesse período da adolescência. As mães, acho que não que minha mãe não teve, mas perceber mais seus filhos, sabe? Observar mais com quem anda, onde vai, não trancá-los numa gaiola, mas ter um olhar melhor onde vai, o que está fazendo, se preocupar, perguntar, conversar mais, entender. Às vezes a gente não entende os nossos filhos. E vou dizer uma coisa, eu também não entendia minha filha na adolescência, alguns aspectos, não entendia. Sabe, é tudo muito novo, essas etapas da vida. Mas eu diria que ouça mais o seu filho, sabe, entenda o momento dele. Os nossos filhos não são as nossas réplicas, é uma vida fora de nós, é um outro ser humano. A gente tem que entender isso também. Eles têm vontades próprias, eles têm as decisões próprias. Então a gente também tem que entender isso. Não é fazer conforme a nossa vontade, o nosso querer, mas entender que é uma outra pessoa que está ali. Acho que seria bem isso, sabe? Mais nesse sentido. Eu pergunto isso porque justamente no que você falou aí agora, muitos pais tentam replicar a frustração que teve lá no passado, aí tenta fazer com que o filho tenha o sonho, realize o sonho que o pai ou a mãe não realizou no passado. E aí fica atrapalhando o futuro do filho, né? Que o filho, como você disse, tem um futuro próprio, né? Uma vida própria, uns sonhos diferentes dos seus. E às vezes o pai e a mãe às vezes acaba frustrado, tentando fazer com que o filho tenha aquele sonho ou, né, o conserto. O pai e a mãe já tá, né, no tempo mais avançado, não tem como mais realizar aquele sonho, aí quer que o filho realize. Você pensa assim ou não? Você falando nisso me fez até lembrar algo da minha história que é importante isso. Algo que eu passei para minha filha, que refletiu por conta do meu passado, eu vou dizer, foi a questão de trabalho, sabia? Porque eu via meu pai trabalhando tanto, só que eu também precisei trabalhar muito para sustentar minha filha. Porque, como eu disse, o pai dela não trabalhava, e depois eu voltei para casa dos meus pais, mas eu que tive que ir atrás.
E aí houve, de repente, uma preocupação até em relação a isso, porque eu também comecei a meio que repetir algo do meu pai, que era o trabalho. Foi repetindo mesmo, né? Engraçado, porque o pai, ele olha e fala, o filho reclama, você não me dá atenção. Aí o pai fala, mas você não valoriza o que eu te dou, não valoriza o que eu faço por você, né? E aí fica nesse jogo de eu amo do meu jeito, mas eu não. E o adolescente, no caso, eu não me sinto amado, né? Hoje você consegue enxergar que não é somente o dar, né? Que você estava falando até um pouco tempo atrás, assim, que a gente amadurece e vai enxergando as coisas. Não é só né? A gente fala de comunicação, não é só falar, né? O receptor, ele tem que entender, né? Então, na mesma coisa, o amor, né? O amar. Não é a forma que eu amo, e sim o quanto você sente amado. O que você consegue enxergar nisso aqui? Exatamente. Você conseguiu mudar na época isso, já nessa conversa com a sua filha? Eu consegui mudar, graças a Deus. Porque senão acho que ia ser mal pra mim, mal pra ela. Então, quando a gente começou, juntas até mesmo, entre família, a gente começou a identificar isso. Meu marido identificou, eu identifiquei e ela também. Então, juntos, nós conseguimos mudar um pouco essa situação. E houve um outro processo até de cura dentro da nossa família, e onde eu percebi que, de fato, eu estava errando completamente. Eu estava dando o meu trabalho, eu pensava que estava dando em relação a finanças, mas não estava dando a atenção e o carinho devido. E a gente mudou aí. Então, acabei mais observando-a, cuidando, entendendo também ali os seus sentimentos, né? O que ela estava passando naquele momento. E aí o foco mudou. Oh, sensacional. Sem perceber isso. Né? Perceber isso é difícil. Sim. Olha, percebam isso, pessoal. Isso é muito importante. Não é o não quanto coisa tão eu fácil. amo, é o quanto a pessoa se sente amada. Quanto a pessoa se sente, não é tudo que eu amo. Boa. Né? Fala essa frase ali. Fala. Repete essa frase. Não é o quanto você ama que a equação tá perfeita, é o quanto a pessoa se sente amada, né? Às vezes a gente ama, mas a pessoa não se sente amada, tá sendo ineficiente a minha forma de amar, né? Perfeito. E então, só pra gente caminhar pro final aqui, eu quero saber, eu gostaria de saber como que foi o relacionamento do seu marido com a sua filha, né? E como que é o relacionamento hoje? É o filho de vocês, né? Pra até hoje aí, como que é o relacionamento em família? Sim, quando eu separei do pai dela, quando ela tinha 2 anos, ele simplesmente foi embora. Então, não teve mais contato com ela. E eu, de fato, até não queria mesmo, sabe? Porque 2 anos, gente, a gente não conhece uma pessoa. Então, de fato, eu não conhecia ele 2 anos, estando juntos e ainda dentro daquela situação toda que eu passei conturbada, né? E aí, nós separamos, ele sumiu, foi embora. Passou-se anos e anos e com 18 anos ele aparece. Ela com 18 anos ele reaparece. Não, reaparece, né? Foi também um momento bem difícil. Difícil para o meu marido, porque já era o pai dela, praticamente. Pai dela. Pai. Nesse período, a gente estava até tentando e pensando em mudar o sobrenome, sabe? Mas ele simplesmente apareceu. E assim... Nesse período todo, você não tinha nem notícia? Não tinha nem notícias. Ela perguntava? Nem perguntava? Perguntava pouco. Mas a nossa vida foi tão família ali que eu acredito que ela não sentiu tanta falta de uma presença paterna, porque o meu marido supria muito. Ele estava ali para dar atenção, para dar carinho, para orientar, então, para levar na escola, para dar conselhos, para brigar. Sim. Era pai, né? Então, é pai, né? É pai, na verdade. E aí, de repente, do nada, um determinado dia, e de verdade, foi no dia que o Brasil perdeu um jogo da Copa aí, que eu já nem lembro as datas, eu não sou boa nisso, mas foi nesse dia, eu falei, não é possível, o Brasil perde, eu olho na janela, o pai da minha filha lá, eu falei, não, é muita tristeza pra minha vida. Mas foi um impacto, né? E ele apareceu lá, eu realmente levei um susto. Em resumo, na verdade, eu falei, olha, hoje não é o dia de você conhecê-la dessa forma, tão rápida, nós vamos marcar, combinar e vocês vão se encontrar. E daí, marcamos aí esse encontro
E graças a Deus foi algo positivo, porque eles se deram muito bem, ela recebeu ele de uma forma positiva, a vida dele também foi mudada, ele casou, não teve filhos, mas recebeu a minha filha com cuidado, né? Então, essa parte foi muito boa, hoje eles têm uma relação boa, mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida, de verdade, como eu creio muito nisso, para Deus, não é mais sobre nós, e sim o que Ele tem para as nossas vidas. Então, tudo foi caminhando de uma forma perfeita. Aquele passado de tristeza, aquele passado de escuridão, já não fazia mais parte da minha vida. Eu estava num novo caminho, estava numa nova jornada. Minha vida foi convertida. Então, por que iria ter uma dificuldade dessas? Então, não acreditei nisso, não acredito nisso, porque eu, de fato, comecei a viver o novo. Então, foi tudo caminhando realmente para algo bom. Não estou dizendo que a minha vida é só flores. Existem desafios, obviamente, mas hoje eu sou uma nova mulher, eu tenho uma nova visão, eu tenho uma nova força em Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Então, tudo se torna mais leve, por assim dizer. Maravilha. Caramba, maravilha. Sensacional a história. Mais alguma pergunta? Ou podemos ir para o bate-bola? Aqui eu gostei de uma frase que você falou, né? Se a pessoa um dia... É um polêmico assunto sobre aborto. Vou só fazer um comentário aqui. Gente, a melhor coisa do mundo é ter filho. Você falou assim, mesmo que tenha dificuldades, você falou passar pelos desafios juntos. Os filhos passam desafios com a gente. É uma jornada. É maravilhoso ter a jornada com filhos. Eu falo que ter filho... a gente acha que fazer faculdade muda a vida, mudar de país muda a vida, casar muda a vida. Não, só tem duas coisas no mundo que mudam a vida. Um é ganhar na loteria sozinho. Eu nunca ganhei ideia de mudar a vida, milionário. E ter filhos. É maravilhoso. Só esse comentário. E vamos ao bate-bola. Bate-bola. Quer fazer? Então, vamos ao bate-bola. Sempre a gente, no final, chegando perto do final, a gente faz um bate-bola. São perguntas rápidas. E para você falar alguma coisa assim, uma é... Se você fosse resumir a história da sua vida em uma frase, que frase seria? Me pegou. Eu acredito assim, esse não é o seu fim, sabe? É realmente identificar os desafios, que eles podem ser transformados, eles podem ser alterados. É acreditar, é entender que não é o fim. E você teve transformação, você transforma, isso é legal. Nessa parte que você falou do fim, que foi lá no começo, na hora que você teve mudanças na sua vida, né? E foi a parte que eu perguntei, que falei para você que às vezes as mulheres estão assistindo. Eu lembrei de uma imagem imagina uma imagem com uma árvore, só que metade do lado esquerdo tá uma árvore toda florida e do lado direito só os galhos, como se fosse no inverno, no outono, né? No outono e na primavera. Então, do lado a mesma árvore, e aí vinha uma frase assim embaixo: a mesma árvore, estações diferentes, né? E eu gosto muito dessa imagem porque a nossa vida é assim, né? Muitas vezes a gente tá passando por um momento de outono, né? De inverno, momento frio, momento difícil, momento, né, sem graça, cinza, e a gente acha que é o fim, né? Na verdade, é só uma fase, é só uma estação, né? E aquilo lá traz um aprendizado. Você contou uma história, e todos aqui que passam aqui contam a história. E depois que passa a história, e a Bíblia também tem muitas histórias, né? Que a gente vê que homens, mulheres passam pelas dificuldades, mas no final, geralmente é glorioso, né? E todos aqueles processos são de aprendizado, né? Então essa frase é muito interessante. Esse não é o fim, né? Você que está assistindo, talvez você está passando uma situação difícil. Não é o fim. E vai na Lagoinha, que você vai ter mais primaveras. Mais primaveras. É verdade. Uma frase motivacional, que você fala que as pessoas, que segue você, essa é uma frase que você fala bastante. Olha, eu diria que não seria a frase em si, mas sobre fé. Tudo que diz sobre fé me impulsiona, sabe? Fé é a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, você não está enxergando, você não está visualizando, mas você tem a certeza que vai acontecer. Você tem a convicção que aquilo vai se concretizar.
Então, a fé, para mim, é algo que me impulsiona. Então, frases de fé da Bíblia, frases de fé que impulsionam, realmente me motiva, sabe? Então, tudo que diz fé, eu diria que me impulsiona. No Sermão da Montanha, né? A fé move montanhas, né? Jesus diz no Sermão da Montanha. Sim, se dizer a esse monte, erga-te daqui e lançar, não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer, de fato, vai acontecer. É fé, é sobre fé. Bacana, perguntamos uma frase, ela falou uma palavra. Que move, né? Que é grande, poderosa. Um fracasso ou um arrependimento? Olha, eu não diria um fracasso, mas pelo fato eu já ter tido uma filha e depois ter conhecido o meu marido, a gente optou em não ter filhos. Então, não vou dizer um fracasso, mas foi uma escolha, sabe? Que não aconteceu na nossa vida, de ter outro filho, né? A gente se focou ali só na Mirella, na nossa filha. Mas por conta do quê? Óbvio, né? A gente sabe como é hoje o dia a dia, para cuidar de um filho, a responsabilidade, demanda. Eu sei que é um amor incondicional, mas se for falar em relação a essa pergunta, talvez, vamos dizer, um fracasso, entre aspas, foi não ter tido o nosso filho em si, mas não um arrependimento. Foi um fato, uma decisão, uma escolha, mas não arrependimento. E uma conquista? Uma conquista, você fala, essa é a minha maior conquista. O que você vê como maior conquista na sua vida? A maior conquista, com certeza, é a minha filha, sabe? É ver ela se desenvolver. Ela está bem, ela está, como eu disse, né? Trabalhando, crescendo, sendo forte diante dos desafios da vida. Eu vejo como essa menina encara os desafios e a força dela é a vontade de realmente crescer, realmente também ajudar outras pessoas, impulsionar. Então, a minha maior conquista é ver que a minha jornada, os meus desafios fizeram com que a minha filha hoje tivesse uma visão até além de mim. Então, eu creio que ela vai muito longe ainda mais, assim. Lindo. Um livro? Um livro. Eu indicaria da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, porque fala muito sobre transformação e também fala da gente caminhar e trilhar uma vida de uma forma mais positiva, de uma fala de fé, sabe? Não olhando o negativo, não olhando realmente o que nos deixa para trás, mas com uma fala e um pensamento positivo. Joyce Meyer. Meyer. Campo de Batalha da Mente. Renato conhece, né? Sim, já li. Um filme. Um filme, A Vida é Bela. É um filme que fala também de um pai com seu filho, né? Que cria ali a maior dificuldade do mundo, mas ele não demonstra, não passa para o filho a dificuldade, né? Cria ali uma história que tá tudo bem, né? Para deixar realmente a vida ser leve para a criança, mas estava passando por muita dificuldade. O final, não vou falar para quem não assistiu, mas é um filme antigo, mas não é tão bom assim, né? Impactante. Mas para mim também foi impactante, né? Esse filme, A Vida é Bela. É maravilhoso esse filme. Eu acho fantástico também. Fantástico. E mensagem. Uma mensagem para quem estiver assistindo. Mensagem da sua vida para quem está assistindo aí. Uma lição assim, ó, seguir isso. Mensagem final. Olha, eu diria para realmente não desistir, sabe? Como eu havia dito numa frase, né? Não é o seu fim. Então, acredita que realmente tudo pode mudar. As dificuldades presentes, elas não são comparadas para o que vão vir, sabe? Então, hoje, realmente, creia, acredita, busque transformação de uma forma constante e com certeza você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Pode não ser de uma forma tão rápida, mas vão acontecer. E o meu recado, de repente, para você que é adolescente, né, teve um filho, ame, cuida, sabe? Acredite também nessa transformação, que realmente Deus muda as situações, você vai ter uma família, você vai ser feliz, não é o seu fim. Fantástico. Toque feminino aqui no nosso podcast. Que pena que acabou, assim, tá acabando mais. É isso, muito obrigado, Daiane, pela sua história. Obrigada. Muito obrigado mesmo, prazer te receber aqui, conhecer a sua história. Tenho certeza que impactou muita gente.
e vai falar, né, com muitas famílias aí. Você falou de vida profissional para mulher, você falou de família, você falou de relacionamento com o pai e com o filho, falou de estudar bastante, muitos ensinamentos, né? E agora, olha para a câmera e diga o seu nome e fala, respeite a minha história. O Instagram? Fala o Instagram, por favor. Você quer bom isso aí? O cara me corta tudo. Então vai. Produção. A produção tá cobrando a gente aqui. Nosso Instagram lá, segue a gente lá, Respeita Minha História Cast, tem o QR Code aí, ó, vai lá, segue a gente lá. Tá aqui embaixo, acabou de mostrar aqui o nosso Instagram. Então, voltando aqui, olha para a câmera, fala o seu nome, com bastante ênfase. Eu sou Daiane Gimenez, respeita a minha história. Eu sou Daiane Gimenez, respeita a minha história.